Obrigado. Boa noite. É uma alegria estarmos reunidos para adorar o Senhor neste dia tão precioso, ainda comemorando o Dia das Mães. No entanto, vamos voltar aos nossos estudos em 1 Coríntios. E nós temos observado que devemos usar os nossos dons espirituais para a edificação da igreja. Então, pense nisso. Você tem um dom espiritual que o Senhor tem lhe dado e você deve usar para a edificação da igreja do Senhor Jesus Cristo. Estamos estudando o último capítulo dos 3 capítulos dessa epístola que trata sobre os dons espirituais. Aqui foi um problema para aquela igreja, porque eles estavam usando dons espirituais de maneira errada, estavam usando para se promover, para serem melhores uns do que os outros. E um dos dons mais buscados aqui, pelo que nós lemos em 1 Coríntios 14, era o dom de línguas. Esse dom de línguas ainda hoje, causa muitas controvérsias. Lembrando que se você fizer um estudo na história da igreja cristã, esse dom, ele não aparece mais no século II depois de Cristo, nos relatos dos historiadores antigos, e ele só volta a ser mencionado no século XX. Que interessante, por que será, não é? Então, todos esses séculos de história da igreja cristã não tem documento, não tem relato das igrejas falando em outras línguas. E quando a gente fala aqui em outras línguas, são outros idiomas conhecidos. A gente não entende outras línguas como línguas de anjos, línguas misteriosas, língua do Espírito Santo, realmente isso não é o que a Bíblia está dizendo, mas o dom de línguas é você falar na sua língua e alguém que compreende outro idioma entender o que você está falando. Ou talvez até você falar na sua língua e, de alguma forma sobrenatural, sair em outro idioma para que as pessoas captem e entendam a mensagem. Lembrando que um dom espiritual, você não precisava orar para exercer o dom espiritual. Um dom espiritual naquela época, você simplesmente exercia. Ele era uma espécie de carta branca de Deus para você, no caso o Espírito Santo, para que você administrasse esse poder. Então, um irmão que tinha um dom de cura, ele não orava para aquele doente ou moribundo ser curado. Ele simplesmente dizia: fique curado, levanta e anda, fique bom. E a pessoa ficava. Então, esse é o que a gente lê na Bíblia, você pode procurar isso, é o dom de cura. Outros dons sobrenaturais, todos na verdade são sobrenaturais, também é assim. Nós estudamos no capítulo 13 sobre o amor, esse dom sobrenatural que cremos está em todo crente. Então você não precisa orar e pedir ao Senhor para amar, você já tem isso em você, você que é crente em Jesus, você tem a capacidade de amar, obviamente no nível de um pecador. Nós nunca teremos o pleno amor do Senhor Jesus Cristo, no sentido de ter o mesmo amor que Jesus teve. É impossível, porque Jesus é Deus, Ele nunca pecou. Mas nós podemos ter um nível de amor extremamente elevado dentro da humanidade, no sentido de amar os nossos inimigos. Não que a gente tenha inimigos porque criamos inimigos, mas eles surgem, eles aparecem e nós podemos amá-los. Se você não está conseguindo, então você tem que trabalhar na sua vida, buscar o Senhor de alguma forma, jejum e oração, Bíblia Sagrada, alguns exercícios de amor para que você consiga. Mas o que a Bíblia nos garante é que nós temos a plena capacidade de amar. Você pode até orar, mas você já tem o dom para amar, como eu também. Então, por isso que nós, característico do crente, o perdoar, o pedir perdão, o arrependimento, é característico dos crentes em Jesus. Nós temos que ter isso em nossas vidas. Então, nós temos observado uma igreja, a igreja de Corinto, que ela passa por dificuldades, porque os irmãos, eles estão
brigando por muitos aspectos. Na ceia do Senhor, eles têm divergências com relação a alguns ensinos, eles têm divergências ao ponto de mandar um irmão à justiça, então, justiça romana na época. Então, eles têm muitas dificuldades, muitas divergências, e eles precisam se unir. Paulo, no capítulo 13, disse: o amor tem que nortear o uso dos dons, ou seja, você tem que usar o dom espiritual visando o amor. Hoje nós também temos dons espirituais, alguns parecidos com o do Novo Testamento, outros talvez diferentes. Alguns dons, como estudamos domingos para trás, alguns dons espirituais não existem mais, como o dom do apostolado, como os dons ligados à revelação. Entendemos nós que o dom de línguas está no meio, como outros dons miraculosos que eram usados para autenticar a revelação de Deus pregada naquela época do primeiro século. Quando a palavra de Deus foi completa, a igreja se tornou madura para viver sem os apóstolos, porque foram mortos, e ficou somente a igreja, os pastores, os bispos na época, e a Bíblia, o Novo e o Velho Testamento. Então, a partir daquele momento, a igreja estava madura para se administrar, obedecendo o que a palavra de Deus dizia, a partir da pregação, a partir dos estudos bíblicos, da oração, da proclamação do Evangelho. E pela história a gente vê que esses dons sobrenaturais miraculosos, eles cessaram. Aí você pergunta: então, pastor, quer dizer que não existe milagre? Deus não opera milagres? Não, não é isso que estamos dizendo. Deus opera milagres, sim. No entanto, hoje, se você quer que uma pessoa seja curada, e muitas pessoas são curadas de enfermidades, do câncer, de doenças terríveis, a gente vê isso acontecendo. Nós não somos muito festivos, mas nos alegramos muito quando nossos irmãos são curados. Às vezes a gente é normal, a gente encara como uma coisa muito boa, mas acaba não festejando muito. Acho que a gente tem que festejar mais quando os nossos irmãos são curados de enfermidades, porque é um milagre mesmo. A pessoa estava lá com uma doença grave, a igreja orando, daqui a pouco ela chega com relato aqui na igreja, no culto de oração: fiquei curado. Os irmãos ficam felizes, só que fica ali, A gente tinha que se alegrar mais, festejar mais, porque foi um milagre, e cientificamente comprovado. A pessoa estava doente, não está mais doente, questão de dias. Como é que explica isso? Não, o poder de Deus. Mas isso não é a operação do dom espiritual. Isso é a igreja orando, irmãos orando para que um irmão seja curado. Amém. Deus faz isso com certeza. O que era o dom de cura? Vamos supor, eu tenho um dom de cura, a pessoa está doente, eu orava e dizia: fique curado. Levanta e anda, e dependendo da enfermidade, e a pessoa ficava curada. Esse é o dom de cura. Eu nem orava, eu só determinava e a pessoa ficava curada. Esse é o dom de cura. Não cremos que ele esteja em operação hoje, pelo que já estudamos no texto de 1 Coríntios capítulo 13. Então chegamos no capítulo 14, e no capítulo 14 Paulo nos ensina que os dons espirituais são para edificação da igreja. Dons espirituais são habilidades sobrenaturais. Deus pode ter dado a você uma habilidade sobrenatural de perceber quando uma pessoa precisa de ajuda. Pode ser o dom que a gente lê aqui como dom de socorro, Você percebeu que aquele irmão precisa de ajuda, você vai lá e começa a conversar, e você começa a ajudar aquele irmão. Isso é um dom sobrenatural. Isso é um dom sobrenatural. Deus usa dons assim. Talvez na igreja moderna alguns irmãos têm um dom sobrenatural para a administração da própria igreja. Isso pode acontecer. Essa pessoa não é formada em administração, essa pessoa não tem nenhum outro tipo de treinamento nessa área, pelo contrário, mas Deus deu a ela esta habilidade. E outros dons espirituais que existem na igreja moderna que não estão escritos no Novo Testamento. Aí você pensa assim: como é que você pode afirmar isso? É porque o Novo Testamento, quando fala dos dons e dá uma lista de dons, essa lista não é uma lista exaustiva, não é uma lista que diz: está aqui todos os dons, escolha o seu. Não.
década de 90, isso aconteceu em muitas igrejas, inclusive igrejas batistas regulares, pegava a lista de dons aqui, de 1 Coríntios, de Efésios, de Romanos, textos que a gente mencionou, alistava, fazia um teste vocacional para saber onde você se encaixava em um desses dons. E aí você era distribuído em departamentos relacionados a esses dons. Isso é um método administrativo, só que erra muito. Por quê? Porque quem distribui os dons é o Espírito Santo, não é via questionário de pesquisa, não é? Então, parece uma coisa muito boa, mas não foi muito bom naquela época para as igrejas na década de 90, acho que até os anos 2000. Acho que hoje não se faz mais isso. No entanto, o dom espiritual, você sabe o dom que Deus lhe conferiu, e você deve usar esse dom para a edificação da igreja. Aí você vê na igreja onde existe uma área, um grupo de irmãos que estão servindo com aquele dom que Deus te deu, e você vai servir junto com aqueles irmãos dentro da igreja ou fora das paredes da igreja também, certamente. E nós vimos então, depois desse preâmbulo, em 1 Coríntios 14, começamos a ver, melhor dizendo, 3 aspectos da diferença do dom de profetizar para o dom de línguas. O capítulo 14 todo é Paulo dizendo: o dom de profetizar é superior ao dom de línguas. Por que ele fez isso? Primeiro, porque é verdade. Segundo, porque nós temos que buscar o sentido da palavra de Deus, mais do que a experiência religiosa. Capítulo 14 trata disso. E hoje é um tema extremamente importante para os evangélicos. As pessoas buscam experiência religiosa e elas não buscam o sentido da palavra de Deus. Por quê? Porque entender a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, requer o mínimo de esforço. As pessoas não querem se esforçar. Elas querem ir para um local e querem sentir um prazer, elas querem sentir um êxtase, elas querem ficar aliviadas da sua culpa, da sua consciência. Então elas vão para as igrejas evangélicas buscar isso. Elas vão para as igrejas evangélicas buscar isso. Isso aí é um fato. Você não tem nem medo de dizer, porque é o que acontece. Eu não sugiro assim, faça o teste, eu não vou sugerir isso para ninguém, certo? Não faça o teste. Mas se um dia você vir um destes cultos de igrejas assim, depois você conversa comigo e diz se não é realmente como eu estou dizendo. É a tendência da nossa época, buscar experiência religiosa. As pessoas buscam experiência de todo jeito. Elas querem experimentar coisas, buscando o quê? Uma felicidade. Essa felicidade nós sabemos que está no Senhor, no nosso Deus, no relacionamento com Deus, é de onde flui esta felicidade, no relacionamento com o Senhor nosso Deus. Essa felicidade flui no dia a dia, não somente no culto de domingo. O culto de domingo, pelo contrário, ela não quer dizer que não é feliz, mas é uma expressão nossa para Deus de gratidão por tudo que Deus fez, tem feito e vai fazer em nosso favor. Então você veio aqui prestar honras, louvores ao Senhor com os cânticos, refletindo na meditação da Bíblia Sagrada. Você está aí, mas você não é passivo, você está pensando, talvez anotando, lendo a sua Bíblia, ouvindo o que o pastor diz e vendo se eu faço, se eu não faço, como está a minha vida, como não está. Você está ativo, refletindo agora no que a gente está estudando da palavra do Senhor. E nós vimos que o primeiro aspecto aqui, entre essa questão, lembre-se disso, quando falar do dom de profecia, o sentido da revelação. Quando falar de dom de línguas, você lembra de quê? A busca da experiência. Estão buscando experiência religiosa. Vimos que o dom de profetizar é superior ao dom de línguas, foi o primeiro aspecto. Vamos ler para revisar do verso 1 ao verso 4. Diz assim, 1 Coríntios 14, verso 1. Segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente que profetizeis. Pois quem fala em outra língua não fala a homens, senão a Deus, visto que ninguém o entende, e em espírito fala mistérios. Mas o que profetiza fala aos homens,
edificando, exortando e consolando. O que fala em outra língua, a si mesmo se edifica, mas o que profetiza, edifica a igreja. Dom de profetizar é superior ao dom de línguas. Segundo aspecto agora, parecido com esse, mas ele é complementar, é que o dom de profetizar, ele é superior ao dom de línguas. Por quê? Porque ele tem sentido. O dom de profetizar tem o sentido da revelação de Deus. O dom de línguas, como feito pelos coríntios, não tinha sentido. Para pensar. Como é o dom de línguas no Novo Testamento? Atos capítulo 2 é o modelo do dom de línguas no Novo Testamento. Aí você relê Atos 2. O que foi que aconteceu lá? Os apóstolos falaram no aramaico, a língua corrente deles. E os judeus e gentios que vinham de várias partes do mundo, que tinham outros idiomas na mente, entenderam a pregação sobre os mistérios de Deus, certamente falando da salvação em Cristo Jesus. E eles ficaram admirados. Como podemos nós entender em nossa própria língua o que eles estão dizendo, sendo eles galileus? Ficaram admirados. Veja que havia sentido sendo comunicado, mesmo em línguas diferentes. Isso é o dom de línguas. Daí nós chegamos em Corinto, uma igreja imatura, soberba, que estava em discórdia e que se exaltava, pelo menos um grupo da igreja se exaltava, dizendo: nós falamos em línguas estranhas. A pergunta, Paulo não deixa claro, sendo muito honesto com o texto, mas fica na nossa mente. Os crentes de Corinto estavam realmente exercendo o dom de línguas? Será que estavam? É o pensamento que fica em nós. Vamos revisar. O dom de profetizar é superior porque tem sentido, do verso 5 ao verso 12. Vamos ler. Eu quisera que vós todos falasseis em outras línguas, muito mais, porém, que profetizasseis. Pois quem profetiza é superior ao que fala em outras línguas, salvo se as interpretar, para que a igreja receba edificação. Então, tem que ter um intérprete. Então, se você tem um dom de línguas e tem a interpretação, você está edificando a igreja tanto quanto o dom de profetizar. O dom de línguas se torna igual em edificação ao dom de profetizar quando tem um intérprete. Pergunta: para que um intérprete num dom espiritual chamado dom de línguas? Se a essência do dom de línguas é você entender o significado da mensagem numa língua outra que você não conhecia. Percebem? Para que ter um intérprete? Então já é uma coisa que você fica estranho, porque dom de línguas, o modelo está lá em Atos 2. Outra coisa, lá em Atos 2, festa do Pentecostes, haviam pessoas que falavam vários idiomas diferentes, vindo a Jerusalém para a festa do dia do Pentecostes. Mas aqui é a igreja de Corinto, é uma igreja no ambiente grego. Talvez todos soubessem o grego. Qual a necessidade de falar um idioma diferente? Será que haviam tantas pessoas distintas ali de outras nações? Então são questões que nos perguntamos, porque Paulo ele respeita muito a individualidade, ele respeita, né, os irmãos da igreja, porque ele talvez não tenha um entendimento pleno do que estava acontecendo. Mas ele, como um apóstolo, homem sábio, homem de Deus, conhecendo a igreja de Corinto, ele disse: esse dom de línguas está estranho. Como apóstolo, ele determina, é o único canto do Novo Testamento que a gente vê essa questão do interpretar um dom de línguas. Ele coloca essa determinação. Só vai valer esse dom de línguas se tiver intérprete. Por quê? Porque tem que ter sentido. Não vale, não tem edificação uma mensagem esquisita dentro da igreja, sons estranhos que ninguém entende, não tendo sentido. Então, vamos botar aqui um intérprete. Se tiver alguém que tenha o dom de interpretar e interprete, o dom de línguas, ele é igual ao dom de profetizar.
está no mesmo patamar e é uma bênção, vai edificar a igreja. Olha o verso 6. Agora, porém, irmãos, se eu for ter convosco, falando em outras línguas, em que vos aproveitarei, se vos não falar por meio da revelação, ou de ciência, ou de profecia, ou de doutrina? E assim que instrumentos, instrumentos inanimados, como a flauta ou a cítara, quando emitem sons, se não os derem bem distintos, como se reconhecerá o que se toca na flauta ou cítara? E que ele está dando as ilustrações, né, dos instrumentos musicais. Pois também se a trombeta der som incerto, quem se preparará para a batalha? Assim vós, se com a língua não disserdes palavra compreensível, como se entenderá o que dizeis? Porque estareis como se falasseis ao ar. Quer dizer, é uma coisa meio que sem sentido, não está tendo utilidade, não é verdade? O Paulo está dizendo aqui, o verso 10. Há sem dúvida muitos tipos de vozes no mundo, nenhum deles, contudo, sem sentido. E é que vozes no mundo, entenda, são idiomas. Há muitos idiomas e todos eles têm sentido. Verso 11. Se eu, pois, ignorar a significação da voz, serei estrangeiro para aquele que fala, e ele estrangeiro para mim. Assim também vós, visto que desejais dons espirituais, procurai progredir para a edificação da igreja. Porque pelo que fala em outra língua, deve orar para que a possa interpretar. Então, o dom de profetizar, ele é superior por quê? Porque ele tem sentido. Não é por outra razão, porque tem que comunicar algo da revelação de Deus ali. E a gente já falou um pouco sobre o dom de profetizar. E o último aspecto desse capítulo, na verdade, da metade desse capítulo, é um capítulo grande, mas ele é muito esclarecedor, e essa é uma doutrina, uma verdade importante no mundo em que nós vivemos hoje. Por quê? Mundo evangélico. Você pode pensar, por que nós não falamos em outras línguas? Será que nós estamos pecando? Será que nós somos menos poderosos? Onde estamos falhando? Por que não tem pessoas falando em outros idiomas aqui na igreja? Primeiro, nós acreditamos que esses dons, como o do apostolado, cessaram. Não buscamos isso. Segundo, porque entendemos que já na igreja de Corinto havia esse problema. E se eu tenho dons melhores para buscar, por que eu vou focar num que causa até uma espécie de elitismo espiritual na igreja? Eu vou procurar os melhores dons. Dom do amor, que é o melhor de todos, eu vou me especializar nele. E vou procurar também, hoje a gente entende que não tem mais o dom de profecia como naquela época, mas eu vou procurar o dom do ensino da Escritura, não é verdade? Ou outros dons que o Senhor vai me conferir para servir na igreja do Senhor Jesus Cristo. Não um que causa muitas vezes estas divisões. Terceiro aspecto, então, nesse capítulo, é que o dom de profetizar, ele é superior porque, e é óbvio o que eu vou dizer agora, é superior porque edifica a igreja. Então, o dom de profetizar, ele é superior ao dom de línguas, ele é superior porque tem sentido, ele é superior porque edifica a igreja. Então, esses textos que estamos lendo sobre o problema da igreja de Corinto aqui, nos ajuda em dois aspectos principalmente. Eu tenho que procurar o sentido da Escritura, o sentido da revelação de Deus. Eu tenho que ler minha Bíblia, não ficar dependente só da interpretação dos outros. Eu tenho que ler minha Bíblia e estudar, e Deus quer isso de nós. Você passa a vida estudando a sua Bíblia para entender o que a Bíblia quer dizer. É isso mesmo. A Bíblia é tão difícil assim? Não, ela não é tão difícil assim. Mas existem textos mais complexos, textos mais simples, textos distantes que eu nunca li, textos que eu leio mais. Eu vou estudando. Por quê? Porque eu quero obter o sentido, porque a palavra de Deus, ela traz os sentidos que eu preciso para conhecer Deus, para obedecer a Deus, para viver a vontade de Deus. Se eu não obtiver os sentidos da revelação de Deus, da Bíblia Sagrada, para a minha vida, para a minha mente, eu posso tomar decisões erradas, achando que estou certo. É horrível, né? Você acha que está no caminho correto, mas você não está. Por quê? Ignorância. De quê? Da Bíblia Sagrada. E Paulo diz: irmãos, não quero que sejais ignorantes com relação aos dons.
Outra vez lá, o Tessalonicenses capítulo 4, ele diz: irmãos, não quero que seja ignorante com relação às últimas coisas. Ou seja, ser ignorante aqui é não conhecer a doutrina sobre estes assuntos. E essas doutrinas, elas impactam a nossa vida. O contrário da doutrina bíblica na vida de uma pessoa hoje, sabe o que é? É o que a gente chama de ideologia. Ideologia. Se você não crê no Senhor e na palavra de Deus, você vai crer em quê? Numa ideologia. É isso que vai acontecer. O ser humano sempre é movido por pensamentos, que a gente chama de ideologias, que são pensamentos onde Deus não está presente, de várias ordens dentro da sociedade. O homem não é uma mente, ser humano, uma mente oca, vazia, não. Ele é guiado por pensamentos de outros, todo ser humano, não duvide disso, é assim. Você talvez nunca leu sobre determinada ideologia, mas você está tendo a prática das pessoas que creem naquela ideologia. Por quê? Porque ela entrou na sua mente em algum momento da sua vida, ou por filme, ou por revista, ou por uma história, ou por música, ou por qualquer coisa, e ficou ali, e você gostou, e cultivou no coração, e ficou. Então você não deve ser guiado por ideologias. Você deve ser guiado pela Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, que é uma teologia, porque fala de Deus, theos, aí, o termo grego para Deus, entende? Então os pensamentos de Deus devem estar na nossa mente e coração para a nossa tomada de decisões. Então, lembre-se disso. Por quê? Porque quando eu digo que o dom de profetizar é superior, porque edifica a igreja, é porque a igreja é edificada pelos sentidos da profecia. Profecia aqui não é só profecia futurista ou preditiva. Profecia no sentido de revelação daquilo que Deus quer. Então, voltando para essa terceira e última parte, 1 Coríntios 14, verso 12, diz assim: assim também vós, visto que desejais dons espirituais, procurai progredir para a edificação da igreja. Então, o dom espiritual é para edificar a igreja. O dom espiritual não é para você receber um troféu, um prêmio, uma lembrança, não é. Se a igreja quiser lhe honrar de alguma forma, amém, é justo para aqueles que trabalham e servem ao Senhor, mas esse não é o propósito, não é isso que nós buscamos. Os crentes buscam servir ao Senhor e receber a recompensa do Senhor naquele dia, quando o Senhor nos abençoar. Então, bote isso na cabeça. O dom espiritual é para edificar a igreja. Pense você aí, como eu estou usando o dom espiritual que Deus me deu. Você não tem que prestar contas com o pastor da igreja necessariamente. Você tem que prestar contas com o seu Senhor e Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Como eu estou usando o dom espiritual que Deus me deu. Você pode usá-lo dentro dessas paredes, mas talvez seja mais significativo usar o seu dom espiritual fora dessas paredes, né? Ou levando o evangelho, testemunhando com sua vida, ou de tantas outras formas. E então, verso 13: pelo que o que fala em outra língua deve orar para que a possa interpretar, como lemos aqui, o verso 13. Então aqui era necessário um intérprete. Por que era necessário um intérprete? Porque não havia sentido. E aí você tem que entender o contexto do Novo Testamento. No início do estudo desse capítulo, a gente leu Atos capítulo 2. Lá, como eu falei, os apóstolos falavam no aramaico e as pessoas de outros idiomas que estavam ali, judeus e gentios, em Jerusalém, entendiam a mensagem. Então, qual o sentido de um dom de línguas como esse de Atos 2? Com um intérprete. Ou seja, se não tem intérprete, fique calado. Essa era a ideia. Se não tem intérprete, fique calado. E então, verso 14: porque se eu orar em outra língua, o meu espírito ora de fato, mas a minha mente fica infrutífera. Que farei, pois? Orarei com o espírito, mas também orarei com a mente. Cantarei com o espírito, mas também cantarei com a mente. Pense que versículo confuso e difícil o versículo 14.
olhe bem, se eu orar em outra língua, o meu espírito ora de fato, mas a minha mente fica infrutífera. Como você ora e a sua mente fica infrutífera? Uma mente infrutífera, vamos pegar a palavra, é uma mente que não dá fruto. Qual o fruto da mente? São os sentidos. Como você ora e não percebe os sentidos? Esquisitíssimo. Não existe uma oração onde você não percebe o sentido. Lembrando, o dom de línguas, ele era usado, a gente viu isso também outro domingo, para proclamar a mensagem do Evangelho. Então, eles pregavam a mensagem e muitas vezes o dom de línguas, ele era evocado nesse sentido. Ou, quando alguns se convertiam, aconteceu isso em 4 capítulos do livro de Atos, 2, 8, 10 e 19, que o Espírito Santo desceu naquelas pessoas, inauguração da igreja, e eles falaram em outras línguas, idiomas, certamente, né? Em Jerusalém, Atos 2, aos samaritanos em Atos 8, lá aos romanos com Cornélio em Atos 10, e lá aos asiáticos, os efésios, os 12 de Éfeso, discípulos de João Batista, que ainda nem sabiam que Jesus era o Messias. Então, quando eles creram ali, sabendo que Jesus era o Messias, eles tinham crido no batismo de João, aguardando o Messias. Quando Paulo chega e diz, o Messias é Jesus, aí é como se fosse uma conversão na nova aliança. Eles eram, é um caso estranhíssimo, né? Eles eram convertidos na velha aliança e depois se converteram no contexto da nova aliança, porque Jesus, entenderam que Jesus tinha chegado, era o Messias, e ali então o Espírito Santo desce sobre eles, e certamente falam outras línguas lá em Atos 19 também, outros idiomas, marcando a inauguração da igreja no contexto dos asiáticos. A ideia do livro de Atos, a gente repetiu isso várias vezes no estudo do livro de Atos dos Apóstolos, é que a igreja não era para ser uma igreja só de judeus, mas era uma igreja de samaritanos, de gregos, de romanos e de asiáticos, ou seja, todas as nações. Por isso o Espírito Santo se revela assim no livro de Atos dos Apóstolos. Mas como você ora no Espírito e sua mente fica infrutífera? Paulo está retratando aqui o relato dos irmãos de Corinto. Certamente os irmãos de Corinto disseram, Paulo, eu oro em línguas. Certo, mas como é que é isso? Eu não sei. Eu não sei o que eu estou dizendo. Eu sei que eu sinto um negócio e eu falo, mas eu não sei o que é. E aí Paulo diz, bem, não vou julgar sua experiência, mas como você ora em espírito, seu espírito, ok, a ideia da experiência, né? Você tem esse êxtase, mas sua mente fica infrutífera? Como é isso? Então isso não combina. Paulo, ele não despreza o irmão, e a gente tem que aprender isso. Se um irmão chegar para nós, eu falei isso em outra vez, né? Alguns irmãos até ficaram assim, eu não acredito não, né? Se o irmão disser um negócio desse, mas se o irmão disser para você, vi um anjo, você vai dizer que ele está mentindo? Eu não vou. Ele disse que viu, eu acredito. Ah, mas a enrolada dele, ele não sei o que, mas é crente, não diz que é crente? Eu acredito no crente, a não ser que tenha uma prova cabal de que ele não viu. Não tem essa prova, ele disse que viu, ele viu um anjo, acabou-se. Eu creio. Aí Paulo está fazendo a mesma coisa aqui, entendo eu. O quê? Se o irmão está dizendo que ora em línguas, ora em línguas. Mas qual o sentido? Não sei. Como é que você ora em línguas e a mente está infrutífera? A mente não tem sentidos dessa oração em línguas. Aí vem o verso 15, conselho de Paulo. Que farei, pois? Isso é Paulo fazendo a pergunta pelo irmão da igreja de Corinto. E o que é que eu faço, Paulo? Se eu oro com o espírito, o êxtase, a emoção, mas a minha mente não percebe nenhum sentido, o que é que eu faço, Paulo? Aí Paulo responde, orarei com o espírito, mas também orarei com a mente. Cantarei com o espírito, mas também cantarei com a mente. Só vale essa sua oração em dom de línguas, que é um negócio estranho, se tiver sentido. Se não tem sentido, se você não percebe o sentido, então não tem sentido. Não é válido para a edificação da igreja. Paulo está com muita educação e amor
explicando àqueles irmãos que esta prática, ela não está sendo muito boa para a igreja. 1 Coríntios 14, verso 16. E se tu bendisseres apenas em espírito, como dirá o indouto, o amém, depois da tua ação de graças? Então você está orando, agradecendo a Deus, Senhor, em línguas. Senhor, eu não vou imitar aqui, irmãos, mas você está em mim e eu estou orando em línguas. Imagina aí, Senhor, obrigado pelo alimento, pela saúde, pela minha mãe, né, o dia das mães. Obrigado, Senhor Deus, por tantas bênçãos que o Senhor tem me dado. Amém. Aí você não vai dizer o amém. Por quê? Porque amém quer dizer o quê? Assim seja. Mas você não entendeu o que eu orei. Como é que você vai dizer o amém? É isso que Paulo está dizendo aqui no verso 16. Como é que o indouto, aquele irmão que não está entendendo, vai dizer o amém depois de você ter dado graças? Ele não vai dizer o amém, porque ele não entendeu nada. Ele não entendeu, não houve edificação. Continuando ainda no versículo 16: visto que não entende o que dizes. Verso 17: porque tu de fato dás bem as graças, mas o outro não é edificado. Paulo não duvida que aquele irmão está orando em línguas e dando graças a Deus em línguas estranhas, línguas, outros idiomas. Ele não está duvidando, mas ele diz: como é que o outro vai ser edificado? Como é que o outro vai dizer amém? A gente está no culto de oração. Quando você ora, isso é muito importante, a gente não deve fazer isso mecanicamente. Você ora e o irmão diz amém, ele foi edificado, ele concordou com você. Você está orando agradecendo mesmo no meio do sofrimento. Você está orando agradecendo porque recebeu uma grande bênção de Deus. Você está orando pelos irmãos que passam por dificuldades no meio do culto de oração. E aí os irmãos dizem amém, quer dizer que os irmãos estão orando com você e estão dizendo assim seja, Senhor. Responde a oração do nosso irmão com a tua graça, com a tua misericórdia. Então a igreja se edifica com a oração uns dos outros. Mas se eu estou no culto de oração orando em japonês, o pastor esqueci o nome do missionário no Japão, Rafael Vieira, não está no culto, então só ele iria entender. Não estou desprezando o conhecimento linguístico dos irmãos, mas eu acho que ninguém aqui fala japonês. Alguém? Ninguém, né? Ótimo. Então o que é que acontece? Eu estou orando em japonês, vocês não estão entendendo nada. Como é que vocês vão ser edificados? É exatamente isso que Paulo está dizendo, só que considerando ali a experiência daquele irmão. E é interessante que Paulo apresenta 3 elementos do culto: a oração, não é verdade? O cantar. Se você orar, ore com o Espírito, mas ore com entendimento. Se cantar, cante com o Espírito, cante com o entendimento. Se bendisser ou der graças a Deus, dê graças com o Espírito, mas também com o entendimento. É o culto. Parece que o culto da igreja de Corinto era todo em línguas. A oração, a música e as ações de graças. Parece que era assim. E a pregação, talvez porque a própria, né, um irmão se levantava, falava em línguas, era como se fosse também a mensagem, a pregação no lugar do profetizar. Então parece, se você observa bem o que Paulo está dizendo aqui, do verso 14 ao 17, que os elementos do culto todos são em outras línguas. Mas se ninguém entende, que culto é esse? Como eles vão entender estas coisas, né? Aí vem o verso 18: dou graças a Deus porque falo em outras línguas, mais do que todos vós. E aqui Paulo deixa a modéstia de lado. Certamente Paulo falava o aramaico, né, o hebraico, o grego, o latim, né, e talvez até outra língua asiática. Paulo era bem versado, e é isso que ele está dizendo. Ele deixou a modéstia de lado. Eu falo mais língua do que todos vocês aqui. Contudo, verso 19: prefiro falar na igreja 5 palavras com o meu entendimento para instruir outros a falar 10.000 palavras de outra língua. Então parece que o que a igreja de Corinto fazia era cultivar um dom de línguas no culto onde ninguém entendia nada. Não havia edificação para a igreja. É melhor 5 palavras que edificam a igreja do que várias palavras, 10.000 palavras em outro idioma, sem um intérprete, que
e não vai edificar a igreja. Eu dei o exemplo do japonês, mas podia ter usado o alemão, né? Que tem a irmã que, pois é, eu queria pegar uma língua bem diferente, mas também o alemão, né? Só uma irmã ia entender se eu pregasse em alemão, mas é porque eu não quis pregar em alemão. Olha 1 Coríntios 14, 20. Irmãos, e aqui vem a exortação. Olha aí, irmãos, não sejais meninos no juízo. Na malícia, sim, sede crianças. Quanto ao juízo, sede homens amadurecidos. Aqui ele pesado. O apóstolo falou de uma maneira dura, falando para toda a igreja de Corinto. Ser menino é ser imaturo. Juízo é uma palavra traduzida na Almeida Revista Atualizada, mas a outra versão mais antiga, Almeida Corrigida Fiel, traduziu melhor. Ela traduziu a palavra juízo por entendimento. E o termo grego é um termo que se refere a conhecimento. Paulo está dizendo: irmãos, não sejais meninos no conhecimento das coisas de Deus. É isso que Paulo está dizendo. No entendimento das coisas de Deus. Não seja menino. Em outro momento, já estudamos isso, 1 Coríntios 3, verso 1. Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo. Leite vos dê a beber, não vos dê alimento sólido, porque ainda não podeis suportá-lo, nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. O crente carnal é o crente infantil. Novamente Paulo diz: não seja menino no conhecimento de Deus. Dentro do capítulo 14, o que é ser menino no conhecimento de Deus? O que é ser um crente infantil? É o crente que vive pela experiência. Ele vive pelo que ele sente, entende? E as decisões que ele toma na sua vida cristã e na sua vida de modo geral é baseado nas emoções. Hoje eu acordei triste, então vou tomar decisões erradas. Hoje eu acordei alegre, vou para a igreja. Crente infantil tem que amadurecer. Crente infantil se deixa guiar pelas línguas sobrenaturais, porque é lindo, é fantástico, é sobrenatural. Vida cristã é diferente, irmão. Vida cristã, você tem que acordar cedo e ler a sua Bíblia. Vida cristã, você tem que orar a Deus várias vezes durante o dia. E, se possível, tira um tempo especial para conversar em particular com Deus no seu dia, onde ninguém lhe atrapalha, nem celular, nem nada. Isso é vida cristã. Vida cristã é você vir para a sua igreja, ela estando cheia, ela estando vazia, o pregador prestando ou não prestando, os irmãos sendo legais ou chatos. É você estar na sua igreja, porque aquela igreja, ela é luz no meio das trevas. Se você não vier, outros não vão vir, outros não vão vir, outros não vão vir. Acabou a igreja. Ah, mas Deus queria. Realmente, Deus queria. No entanto, quando uma igreja morre, acabou aquele luzeiro naquela comunidade. Você já parou para pensar quantas pessoas já foram abençoadas pela Igreja Batista Manancial nos seus 60 anos de igreja organizada? E eu só peguei uma parte. Muitos outros irmãos que já passaram por aqui, vidas que foram abençoadas por esta igreja e ainda estão sendo abençoadas. É nisso que você tem que pensar. Então nós não estamos aqui como os crentes infantis das igrejas evangélicas do Brasil. Ah, só nós somos os madurões. Também não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que nós temos que buscar esta maturidade, né? Nós temos que buscar viver pelo sentido da palavra de Deus. Nossa fé, ela é fundamentada na revelação de Deus aqui na Bíblia Sagrada, que apresenta o que Jesus quer de nós, apresenta como conhecer o Senhor Jesus Cristo, como edificar a nossa casa, a nossa família, como pregar o Evangelho, o que é que Deus quer de nós, o que é uma igreja. Está tudo aqui, está tudo aqui, e é muito fácil. Essas coisas não são difíceis, só que as pessoas na modernidade, elas estão querendo mais do que agradar a Deus. Elas estão querendo a glória pessoal, que era o que os crentes de Corinto estavam querendo. Eles estavam querendo a glória para si e não a glória para Deus. Ser menino infantil no juízo
no entendimento das coisas de Deus, é exatamente isso. É se guiar pela experiência, pela emoção, pelas circunstâncias, ou até atrair a glória para si mesmo. Aí Paulo diz, na malícia sim, e malícia aqui é um termo, malícia para nós tem muitas conotações, mas na língua original, malícia é tudo que é mal, toda maldade, tudo que é maldade, você deve ser infantil. Tudo que é maldade, você deve ser infantil. Então o crente tem que ser infantil na maldade. Ingênuo, o crente tem que ser ingênuo para a maldade. Ele não deve cultivar, ele não deve entender certas coisas da maldade. É pecador, mas ele tem que ser infantil na maldade. É isso que Paulo está dizendo. Sobre o conhecimento de Deus, não seja infantil. Não viva pela experiência, não viva pelas emoções, viva pelo sentido da Escritura. Mas com relação à maldade, seja infantil. Quanto ao juízo, o entendimento, sejam homens amadurecidos. Amadurecido aqui é a mesma palavra que a gente viu em 1 Coríntios 13. Homens completos, perfeitos, maduros, homens e mulheres aqui, claro, né? Então, é isso que Paulo está dizendo. Os crentes de Corinto eram deslumbrados pela experiência, pelas línguas, e aquilo ali era lindo, e eles achavam que esse êxtase religioso era o mais importante, e Paulo está dizendo, não, o mais importante é o amor. Você quer ser amadurecido? Aprenda a amar o seu irmão, ame aquele que não quer saber de você, né? Cuide daquele que muitas vezes ou lhe despreza ou lhe persegue. Isso é um crente amadurecido, testado, experimentado no amor. Amar não é fácil, não é da nossa natureza humana. É quando você ama quem te beneficia, quem te agrada, quem está perto de você, que realmente se interessa com você. Aí é gostoso, é fácil você amar essa pessoa. Mas uma pessoa que te maltrata, persegue, não quer saber de você, você tem que entender que tem que amar também esta pessoa. E é interessante que o apóstolo, ele usa essa figura do ser menino e do ser homem maduro, 1 Coríntios 13, verso 11. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Quando nós estudamos esse texto, se você lembrar bem, quando eu era menino, eu dependia dos dons revelacionais, inclusive o dom de línguas. Quando eu me tornei maduro, eu não precisei mais do que era em parte esses dons revelacionais, como o dom de línguas. Maturidade aqui significa eu não ser guiado pela experiência, mas pelo que diz o sentido, o entendimento da palavra de Deus. 1 Coríntios 14, verso 21. Na lei está escrito, e aqui Paulo cita um texto de Isaías 28, 11 e 12, para validar o seu ensino. Falarei a este povo por homens de outras línguas, e por lábios de outros povos, e nem assim me ouvirão, diz o Senhor. De sorte que as línguas constituem um sinal, não para os crentes, mas para os incrédulos. Mas a profecia não é para os incrédulos, e sim para os crentes. Em outros momentos, vimos também que o dom de línguas era usado exatamente na pregação do Evangelho para aqueles que não tinham crido no Senhor. No caso aqui da citação, Paulo está pegando um texto de Isaías e mostrando que pessoas de outra língua viriam a Israel, e aqui é falando do cativeiro assírio, está citando Isaías 28, e esses povos, os assírios, que tinham outra língua, viriam dominar as 10 tribos de Israel. Dom de línguas, no caso, essas línguas estranhas vieram para juízo. Então, o que Paulo está dizendo é, o só falar em outras línguas não quer dizer que é uma bênção. Só porque você viu uma pessoa falar em um outro idioma, você fica deslumbrado e já acredita que isso é de Deus? Olha, lembra que lá em Isaías 28, pessoas de outros povos chegaram aqui falando outro idioma,
e trouxeram maldição e destruição a Israel por conta dos seus pecados. Isso foi dito a Abraão, mas foi dito também em Deuteronômio 28, do 49 ao 53, a maldição de Deus se o povo não guardasse a lei de Moisés. O povo não guardou a lei de Moisés, os assírios vieram e destruíram Israel. Paulo pega esse evento para mostrar o quê? Que o dom de língua, o fato de falar um outro idioma, necessariamente não é uma bênção. Pode ser um juízo também, né? Então ele deixa isso muito claro. E no verso 12, ao qual, aqui eu ia ler Isaías 28, mas vocês leem em casa, Isaías 28, 11 e 12. Não vou ler o texto até pelo nosso tempo. E o verso 23, Isaías 14, 23, se pois toda a igreja se reunir no mesmo lugar e todos se puserem a falar em outras línguas, no caso de entrarem indoutos ou incrédulos, não dirão porventura que estáis loucos? Então toda a igreja falando vários idiomas diferentes, né? Estão loucos. Paulo, ele nem considera no verso 23 a possibilidade de um intérprete. Por quê? Porque talvez não existisse esse intérprete, né? Ele coloca como uma condição. Ele, apóstolo, olha, vou dar uma condição: fala em outras línguas, tudo bem, mas tem que ter intérprete. E aqui ele diz, se a igreja toda estiver falando outros idiomas aqui, outras línguas, e aí? Vai ser uma loucura, não vão entender nada. Ele nem considerou a possibilidade de haver um intérprete, porque não havia mesmo um intérprete na igreja de Corinto. E o verso 24, 1 Coríntios 14, 24. Porém, se todos profetizarem e entrar algum incrédulo ou indouto, uma pessoa que não tem conhecimento da palavra, né? É ele por todos convencido e por todos julgado. Tornam-se-lhe manifestos os segredos do coração, e assim, prostrando-se com a face em terra, adorará a Deus, testemunhando que Deus está de fato no meio de vós. Então, quando você prega a palavra de Deus, ou profetiza, como naquela época, a palavra de Deus ali naquele momento, entra um incrédulo, ele vai poder compreender a pregação, ele vai poder se arrepender dos seus pecados, ele vai poder se prostrar adorando a Deus e dizer, realmente Deus está aqui. Você vai num lugar e você vê um êxtase, e as pessoas com a mão para cima, e todo mundo assim meio em transe, e você pensa, Deus está aqui. Não. Esse não é o cenário e a figura de um culto cristão, como é descrito na Bíblia Sagrada, mesmo na época dos dons de línguas. Não é. O que ele está dizendo é, tem que ter sentido. E o sentido tem que ser segundo a revelação de Deus. Não pode ser uma coisa louca qualquer ou jogada. Se não tem sentido, é loucura, ninguém vai entender. Se ninguém vai entender, não é isso que Deus quer de nós. Para que a igreja seja edificada, para que haja transformação de vidas, para que nós sejamos cada vez mais parecidos com o Senhor Jesus Cristo, nós temos que entender o sentido da Escritura. Por isso que tem pregação domingo à noite, pregação domingo de manhã, aula da escola dominical, quinta-feira tem um estudo bíblico nos livros históricos do Antigo Testamento, tem irmãos fazendo discipulado com outros irmãos. Procure o Ítalo, que ele está aí, né, querendo saber quem está fazendo discipulado uns com os outros, para ele ajudar na organização. Tem encontro de casais, tem um culto orientado para a linguagem jovem no sábado à noite, tem o Clube Oance, que ensina as crianças desde 4 anos até 14, ensina a decorar a Bíblia, a entender o sentido dos versículos. Tem história bíblica para as crianças também. Quantas coisas para estudar a palavra de Deus, inclusive na sua casa. Você pode estudar a palavra do Senhor. Por quê? Só há transformação de vida quando compreendemos o sentido da revelação de Deus na Bíblia Sagrada. Os coríntios, na disputa entre eles, partidos ali dentro da igreja, eles achavam que o dom de línguas era o mais excelente, porque trazia status, êxtase. O apóstolo disse, olha, procure o amor, procure o sentido da palavra na profecia, né, na palavra de Deus,
É isso que vai edificar a igreja. É tão simples, irmãos. Como é que nós fazemos para uma igreja ser saudável, para uma igreja crescer segundo a vontade de Deus? É muito simples. É só nós nos diminuirmos, colocar Deus no lugar dele e ensinar a palavra de Deus. Simples. E a igreja vai sendo conduzida pelo Espírito Santo de Deus para o objetivo que Deus quer daquela igreja, daquela luz no meio das trevas. Vamos orar para que Deus nos abençoe e vivamos assim. Obrigado, Senhor, por tua graça e misericórdia, pelo teu amor, pelo Senhor Jesus que morreu na cruz pelos nossos pecados, pela tua palavra que nos ensina como devemos viver segundo a tua vontade, como deve ser o culto a ti, um culto com sentido, o sentido da tua palavra, vívido e claro nas nossas mentes, para que as nossas práticas, as nossas ações, os pensamentos e até as nossas emoções sejam guiadas pela tua palavra, pelo teu Espírito, para a glória do nome do Senhor. É o que eu te peço, ó Deus, por todos nós, que o Senhor nos dê esse entendimento, esta sabedoria, não só um conhecimento passageiro, mas uma sabedoria que fique na nossa mente sobre a busca do conhecimento da tua palavra, para que não nos deslumbremos com o misticismo e a espiritualidade infrutífera do meio evangélico, mas que estejamos voltados para o conhecimento do Senhor por meio da tua revelação, a Bíblia Sagrada. É o que eu te peço, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Temos um tempo de oração silenciosa, você pode orar um pouco mais ao Senhor e depois a gente vai divulgar aos irmãos como foi essa oferta que vai ser enviada para o missionário Diego, lá para ele distribuir para os irmãos no sul, e vamos ver como podemos ajudar mais e orar, né, pelos irmãos e pela população daquela região. Deus abençoe, tenha esse tempo de oração, uma boa noite e até breve.